Olá, meus queridos cúmplices. Cá estamos nós, depois de algum tempo de ausência, para o nosso momento de reflexão. E hoje o tema da nossa conversa da nossa reflexão e conversa é a seguinte pergunta: tens o coração endurecido ou dócil? Vamos ter como base a reflexão no capítulo 36 de Ezequiel, capítulo 26. Faça um pequeno contexto desta passagem. O povo de Israel estava no cativeiro, tinha sido levado cativo para a Babilónia, estava debaixo do jugo de um rei que ia contra todas as leis de Deus, o rei Nabucodonosor. E então o povo tinha sido levado cativo. Por quê? Por causa da dureza dos seus corações, da desobediência, do constante comportamento rebelde que o povo de Deus, o povo eleito, continuava a ter para com Deus, não se importando, não respeitando as vozes dos profetas. Os profetas naquela altura exerciam, digamos assim, recebiam da parte de Deus o recado para o povo, para que eles se alinhassem. Mas não, havia sempre aquela tentação de procrastinar, de se rebelar e ir em direção, ou seja, ceder à tentação de servir outros deuses, deuses pagãos, levar uma vida imoral, cometer pecados, até os próprios, muitos sacerdotes se corrompiam espiritualmente. Em vez de levarem uma vida digna, muitas vezes os profetas eram exortados, iam exortar os sacerdotes e eram por eles perseguidos, porque muitos sacerdotes também já se corrompiam para tirar vantagens. Vamos transportar isso para os nossos dias. De certa forma, nós estamos a viver num tempos tão difíceis, tempos jamais vistos na história da humanidade. Tempos em que não há verdades absolutas. Não há verdades absolutas. As pessoas neste momento não seguem, digamos, não têm noção da diferença entre o bem e o mal. Parece que não há uma distinção clara. Parece que tudo é fluido. Parece que tudo é permitido. Então, cada um faz a sua lei. Digamos, nós vivemos tempos de anarquias espirituais, anarquia emocional, anarquia social, até anarquia política. Vejam bem, por isso a necessidade de entendermos que nós somos cidadãos de um reino que não pertence a este mundo. Nós fazemos parte de um reino cujo rei é Jesus Cristo. Por isso, a nossa casa temporária, o nosso tempo aqui neste mundo, não tem nada a ver com aquilo que nós seremos na eternidade. Então é necessidade essencial, definitiva, de nos posicionarmos como cidadãos de um reino de igualdade e de justiça. Será que por sermos cidadãos de um reino de igualdade e justiça deixamos de passar por problemas? Claro que não. Nós estamos a remar contra a maré. Se nós queremos ser cidadãos que ouvem, que obedecem a palavra de Deus, a palavra do Pai, aos ensinamentos do nosso Rei, nós temos inevitavelmente que não nos conformar com a mentira, que graça, com a hipocrisia, com as situações de injustiça, que muitas vezes nós, por sermos humanos e nunca entendermos que nós dependemos totalmente de Deus, nada somos sem Ele. Porque se nós quisermos ser cidadãos de um reino que impacta este mundo, como Jesus diz: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas livra-os do mal. Se nós queremos ser esses cidadãos, é necessário que abandonemos todos os comportamentos que trouxeram
endurecimento ao nosso coração, que tornaram o nosso coração de pedra, um coração que murmura, um coração que não se alegra com a vitória do outro, um coração ressentido, deprimido, angustiado, um coração que promove sempre palavras negativas, porque talvez as circunstâncias podem ter contribuído, mas nós, sendo cidadãos de um outro mundo, não podemos de maneira alguma deixar-nos levar pelas circunstâncias adversas. É necessário entender, é necessário crer, é necessário pensar sempre que estamos de passagem e que o nosso Rei é vivo, Ele está vivo. Mas como é que nós podemos ter essa consciência? Através do Espírito Santo. O profeta diz: e porei em vós um novo Espírito. É o Espírito Santo que vai agir em nós. Antigamente, no Velho Testamento, se dizia que era do coração que procedem as fontes da vida. Se alguém agora tiver um ataque cardíaco fulminante, morre imediatamente, a vida cessa. Então, nosso coração, quando é tomado pelo Espírito Santo, apesar das circunstâncias difíceis, apesar dos diagnósticos terríveis, apesar dos relacionamentos frustrados, quebrados, apesar de lideranças que nos desiludem, apesar de fracassos que cometemos, não ficamos a lamber as nossas feridas, não fazemos homenagem aos nossos fracassos, mas homenageamos as nossas vitórias. Não deixamos de viver apenas grudados em algo que fracassamos, que falhamos. Não homenageamos a nossa queda, mas homenageamos o nosso levantar. Porquê? Porque como cidadãos de Deus, auxiliados, fortalecidos, capacitados pelo Espírito Santo, que nos dá um coração de carne. O que é um coração de carne? Um coração sensível à voz de Deus, à palavra de Deus. Então o que acontece? Onde havia endurecimento, depressão, um coração deprimido, um coração sem esperança, pessimista, um coração murmurador, mentiroso, o que é que vem? Vem um coração dócil, um coração obediente, um coração que começa a perspectivar a vida de uma forma diferente e que não olha para as circunstâncias da vida como sendo algo que vai determinar quem ele é. Porquê? Porque ele não faz parte deste mundo, porque ele é um cidadão do reino. E então o que é que ele faz? Ele se torna um coração gracioso, pródigo em adorar, em louvar, em contar as bênçãos, em se regozijar com as pequenas coisas, com os pequenos degraus que vai subindo em direção a moldar um coração doce, um coração obediente à vontade de Deus. Então, aquilo que era perda, aquilo que era desânimo, aquilo que era desilusão, passa a ser uma ferramenta de aprendizagem. E então nós tornamos-nos muito mais sensíveis, muito mais moldados, muito menos relutantes, muito mais disponíveis, pródigos para abraçar a verdade, para abraçar a santidade de Deus, para abraçar o amor de Deus, para abraçar a luz de Deus e entender que, como cidadãos do reino, de nosso Rei Jesus, o Rei dos Reis, que virá, então nós diremos: queremos ser sal e luz do mundo e não nos conformaremos, mas antes, pelo contrário, entenderemos que ser um coração dócil, amoroso, gracioso, cheio de fé, traz luz e muda as circunstâncias. Se por acaso valeu a pena ouvir-me, então coloca um like. Faz um comentário, não ponhas apenas um emoji, partilha este vídeo com outras pessoas e segue-me no meu canal do YouTube, Universo da Paula, no Facebook, anda lá, é importante
deixar os teus comentários. Porquê? Porque isto mostra que tu não passaste por este vídeo e colocaste apenas um like, foste embora. E antes de ir-me embora, eu não posso de maneira nenhuma deixar de despedir-me dizendo-vos amo-vos até a lua. Bye!